E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Ronaldinho Gaúcho voltou a movimentar o imaginário do futebol brasileiro de uma forma quase cinematográfica ao deixar escapar elogios ao Vasco em uma conversa que, segundo bastidores, não era para ganhar tamanha proporção. A fala, carregada de carinho e respeito histórico, soou como uma faísca jogada em pólvora seca, porque quando um personagem do tamanho dele fala, o eco ultrapassa fronteiras. O tom foi leve, quase nostálgico, como quem relembra histórias de infância e jogos de rua, mas bastou para alimentar especulações sobre o peso simbólico do clube cruzmaltino no cenário internacional. Para quem acompanha futebol com um olhar mais atento, não foi apenas um elogio solto, e sim uma mensagem cheia de camadas que mistura memória afetiva, reconhecimento institucional e aquela mística que envolve camisas tradicionais. O mais curioso é que o discurso não veio acompanhado de promessas, convites ou projetos claros, o que deixou tudo ainda mais nebuloso e intrigante. No universo do futebol, silêncio e ambiguidades falam alto. E nesse caso, a fala de Ronaldinho foi interpretada como um aceno respeitoso que pode significar tudo ou nada. Mesmo assim, torcedores e analistas começaram a revisitar a história do Vasco, conectando passado glorioso, desafios recentes e a possibilidade de um novo protagonismo simbólico. O rumor cresceu porque ninguém esperava que um ícone mundial trouxesse o nome do clube para o centro de uma conversa aparentemente despretensiosa. A repercussão não demorou a atravessar o oceano, chegando à Europa como uma narrativa curiosa sobre tradição, identidade e futebol raiz. Em programas esportivos e rodas de conversa, o nome de Ronaldinho ainda carrega um peso quase mágico e qualquer menção feita por ele vira assunto. O elogio ao Vasco foi interpretado por muitos como uma lembrança de que o futebol brasileiro não é feito apenas de vencedores recentes, mas também de instituições que moldaram gerações. Comentários surgiram associando o clube a uma ideia romântica do jogo. Aquela que encanta justamente por não depender apenas de títulos atuais, mas de histórias, personagens e resistência cultural. Alguns analistas europeus passaram a tratar o Vasco como símbolo de uma época em que o futebol sul-americano ainda era visto como fonte pura de talento e improviso. Tudo isso alimentou uma narrativa especulativa de que Ronaldinho, mesmo sem intenção direta, reacendeu um interesse adormecido. A ausência de explicações oficiais aumentou o mistério, pois quando ninguém confirma ou nega, a imaginação coletiva corre solta. Para o torcedor vascaíno, ouvir o nome do clube ecoar fora do país, ligado a um ídolo mundial, soou como um lembrete de grandeza. Para os curiosos de fora, foi um convite para revisitar uma história rica, cheia de símbolos e lutas que muitas vezes fica escondida atrás das manchetes imediatistas do futebol moderno. Dentro do Brasil, a fala ganhou contornos ainda mais emocionais, porque Ronaldinho não é apenas um ex-jogador, mas uma representação viva da alegria no futebol. Quando ele elogia, parece validar sentimentos antigos de torcedores que nunca deixaram de acreditar. O Vasco, frequentemente associado a batalhas duras e superações, encontrou nessa fala um respiro simbólico, como se alguém de fora estivesse dizendo que a chama ainda existe. Programas esportivos exploraram cada palavra,
cada pausa, cada sorriso, tentando decifrar intenções ocultas que talvez nem existam. Esse tipo de rumor cresce justamente nesse terreno de incertezas, onde o não dito é tão poderoso quanto o declarado. Muitos lembraram de episódios do passado em que falas semelhantes abriram portas para parcerias inesperadas ou apenas serviram para reposicionar clubes no imaginário coletivo. O que importa menos é a possibilidade concreta de algo acontecer e mais o efeito imediato de resgatar orgulho e visibilidade. Para um clube de massa, isso tem um valor incalculável. O nome de Ronaldinho, associado ao Vasco, mesmo que apenas em discurso, funciona como um selo de respeito. E respeito, no futebol, é uma moeda poderosa, capaz de atrair olhares, investidores curiosos e jovens talentos que buscam mais do que resultados frios, mas também pertencimento e identidade. Há também quem veja nessa história um componente estratégico, mesmo que inconsciente. Ronaldinho sempre foi conhecido por falar com o coração, mas também entende profundamente a dinâmica do futebol como espetáculo global. Ao elogiar um clube tradicional, ele reforça a narrativa de que o futebol brasileiro precisa olhar para suas raízes para se reinventar. O Vasco surge como exemplo de resistência e diversidade, características que dialogam com discursos contemporâneos valorizados fora do país. Na Europa, esse tipo de narrativa encontra terreno fértil, pois há uma busca crescente por histórias autênticas em meio à industrialização do esporte. O rumor, portanto, ganha força não por prometer algo concreto, mas por conectar símbolos. Ronaldinho simboliza criatividade e liberdade, enquanto o Vasco simboliza história e luta. Juntos, mesmo que apenas em palavras, constroem uma imagem que desperta curiosidade. Alguns observadores sugeriram que esse tipo de elogio pode influenciar como clubes estrangeiros enxergam possíveis parcerias culturais ou intercâmbios de marca. Nada disso foi confirmado, claro. Mas o simples fato de ser debatido mostra o alcance da fala. Em um cenário saturado de notícias repetitivas, um elogio inesperado vira ouro narrativo, especialmente quando envolve nomes que carregam tanto significado. Enquanto isso, nas redes sociais, o assunto ganhou vida própria, com torcedores criando teorias, montagens e lembranças históricas que conectam Ronaldinho ao espírito vascaíno. Não se trata de afirmar que exista uma ligação direta, mas de alimentar uma fantasia coletiva que, no futebol, é parte essencial da experiência. O rumor cresce porque as pessoas querem acreditar em sinais positivos, em reconhecimento externo, em algo que rompa com a rotina de dificuldades. Ronaldinho, com seu sorriso fácil e fala espontânea, acaba sendo o mensageiro perfeito para esse tipo de esperança difusa. A ausência de desmentidos ou esclarecimentos oficiais mantém o clima de suspense. Alguns dizem que é apenas uma fala isolada, outros juram que há mais por trás. A verdade talvez esteja no meio termo. Mas no futebol, a verdade factual muitas vezes é menos importante do que a verdade emocional. E emocionalmente, a fala tocou fundo. O Vasco voltou a ser assunto em mesas de bar, programas internacionais e conversas online, tudo por causa de um elogio simples, porém carregado de simbolismo. Esse é o poder de ídolos que transcendem o campo e influenciam narrativas muito além das 4 linhas. No fim dessa primeira onda de repercussão, o que se percebe é um movimento interessante de ressignificação. O Vasco, citado por um ícone global, passa a ser visto novamente como parte de uma história maior, não apenas como um clube lutando contra adversidades recentes. Ronaldinho, por sua vez,
reforça sua imagem de embaixador informal do futebol brasileiro. Alguém que reconhece grandeza onde muitos só veem dificuldades. O rumor se sustenta justamente nessa intersecção entre passado e futuro, entre memória e possibilidade. Não há anúncios, não há contratos, não há planos revelados, mas há uma conversa em andamento, espalhada por vozes diversas. E no futebol, conversas são sementes. Algumas não germinam, outras crescem de forma inesperada. O que ninguém pode negar é que o elogio repercutiu, despertou emoções e colocou o Vasco novamente em uma vitrine simbólica internacional. Para muitos, isso já é uma vitória narrativa, daquelas que não entram em estatísticas, mas ficam gravadas no imaginário coletivo, alimentando sonhos e especulações por muito tempo. Com o passar dos dias, o rumor ganhou novas camadas interpretativas, como se cada análise adicionasse um tempero diferente à história inicial. Na Europa, alguns comentaristas começaram a contextualizar a fala de Ronaldinho dentro de um movimento mais amplo de valorização do futebol sul-americano tradicional. O Vasco passou a ser citado como exemplo de clube que carrega uma identidade forte, mesmo em meio a transformações profundas do esporte moderno. Essa leitura, ainda que especulativa, reforça a ideia de que o elogio não foi apenas pessoal, mas também institucional. Ronaldinho, ao longo de sua trajetória, sempre demonstrou apreço por clubes que representam algo além de resultados imediatos. Isso fez com que muitos associassem sua fala a uma crítica sutil ao futebol excessivamente mercantilizado. O Vasco, nesse discurso, surge quase como símbolo de resistência cultural. Nada disso foi dito explicitamente, mas no mundo da análise esportiva, subtextos são tão explorados quanto fatos. O rumor cresce porque se encaixa em narrativas maiores que já estavam em circulação. Assim, a fala de um ídolo se transforma em peça de um quebra-cabeça que envolve identidade, memória e futuro. Para o torcedor, ouvir esse tipo de interpretação vindo de fora do país reforça um sentimento de orgulho silencioso. Como se alguém finalmente estivesse enxergando aquilo que sempre esteve ali. No Brasil, a continuidade do debate manteve o tom emocional elevado. Influenciadores esportivos passaram a tratar o assunto como um sinal de que o Vasco ainda desperta respeito em figuras que viveram o auge do futebol-arte. Ronaldinho é frequentemente lembrado como alguém que jogava sorrindo, e esse sorriso foi associado à camisa cruz-maltina de forma quase poética. O rumor se alimenta dessa associação simbólica, ainda que não haja nenhum vínculo concreto. Muitos destacaram que, em um cenário tão polarizado, elogios desinteressados se tornam raros e, por isso, valiosos. A fala ganhou vida própria, sendo reinterpretada, parafraseada e ampliada a cada novo comentário. Alguns chegaram a sugerir que esse tipo de reconhecimento pode influenciar jovens jogadores que cresceram vendo Ronaldinho como referência. Mesmo sem qualquer promessa explícita, a simples menção cria um ambiente mais favorável à construção de narrativas positivas. No futebol, narrativas moldam percepções, e percepções podem abrir portas inesperadas. O rumor, portanto, deixa de ser apenas sobre o que foi dito e passa a ser sobre o que pode representar em termos de imagem e autoestima coletiva. A dimensão internacional da repercussão também trouxe comparações curiosas. Clubes europeus com histórias semelhantes, marcadas por altos e baixos, foram citados como exemplos de como tradição pode ser um ativo poderoso. O Vasco foi colocado nesse mesmo grupo simbólico, o que por si só já é significativo. Ronaldinho, ao elogiar,
parece ter acionado uma memória global do futebol brasileiro que vai além de marcas específicas. Analistas estrangeiros falaram sobre a importância de preservar clubes que carregam histórias sociais e culturais profundas. Nesse contexto, o Vasco aparece como referência, mesmo que de forma indireta. O rumor se fortalece porque dialoga com debates atuais sobre identidade no esporte. Não se trata apenas de ganhar, mas de representar algo. A fala de Ronaldinho, simples e espontânea, acabou sendo interpretada como um lembrete disso. Para muitos, essa leitura torna o elogio ainda mais valioso, pois o insere em uma discussão maior, que ultrapassa fronteiras e resultados. O Vasco, assim, volta a ser visto como parte essencial do tecido histórico do futebol, algo que ressoa fortemente fora do país. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Internamente, a reação dos torcedores misturou cautela e entusiasmo. Há quem prefira tratar tudo como um gesto isolado, evitando criar expectativas que possam se frustrar. Outros abraçaram o rumor como um combustível emocional necessário. Essa dualidade é típica do futebol, onde esperança e desconfiança caminham juntas. Ronaldinho, consciente ou não, tocou nesse ponto sensível. Sua fala foi vista como um carinho inesperado, daqueles que chegam em momentos difíceis e ajudam a levantar a cabeça. O rumor se mantém vivo porque não foi esclarecido, e talvez nem precise ser. Ele cumpre um papel simbólico importante, reforçando laços afetivos e projetando o clube em conversas mais amplas. Em um ambiente midiático acelerado, onde tudo se esquece rapidamente, essa história conseguiu se sustentar por mais tempo justamente por sua ambiguidade. Não há fatos novos, apenas interpretações, e isso é o suficiente para manter o debate aceso. O Vasco, novamente, ocupa espaço, e Ronaldinho segue sendo o catalisador dessa atenção. Há também um aspecto quase mítico nessa narrativa, que muitos gostam de explorar. Ronaldinho sempre foi associado à magia, ao improvável, ao improviso genial. Quando ele fala do Vasco, mesmo sem promessas, alguns enxergam um toque dessa magia sendo direcionado ao clube. É claro que isso pertence mais ao campo da imaginação do que da realidade prática, mas o futebol vive dessa mistura. O rumor ganha contornos de lenda urbana, algo contado e recontado com pequenas variações. Cada um acrescenta um detalhe, uma interpretação, uma esperança. Esse processo coletivo é parte fundamental da cultura futebolística. Não importa tanto se algo concreto vai surgir disso, mas sim o impacto emocional imediato. O Vasco, por alguns instantes, voltou a ser associado a algo leve, positivo e respeitoso. Em tempos de críticas constantes, isso tem um valor enorme. Ronaldinho, com poucas palavras, conseguiu provocar um movimento de reflexão e orgulho que muitos discursos longos não conseguem. Ao final, o que fica dessa segunda onda de repercussão é a consolidação de um rumor que transcende a fala original. Ele se transforma em símbolo de reconhecimento, em sinal de que a história do Vasco ainda ecoa entre aqueles que conhecem o futebol em sua essência. Ronaldinho não prometeu nada, não anunciou nada, não se comprometeu com nada. Mas mesmo assim deixou uma marca. A Europa ouviu, o Brasil debateu, os torcedores sentiram. Esse é o poder de uma voz respeitada, falando com sinceridade. O rumor continua vivo porque atende a uma necessidade emocional coletiva de validação e esperança. Talvez amanhã outro assunto tome o lugar nas manchetes.
mas a sensação deixada por esse elogio permanecerá por mais tempo. O Vasco segue sua trajetória, com desafios e sonhos, enquanto a fala de Ronaldinho entra para aquele arquivo invisível de momentos simbólicos que alimentam a alma do futebol. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!